estamos aqui novamente para a nossa terceira aula do nosso curso introdutório de análise de dados. Nas aulas passadas, a gente viu um pouquinho ali dos conhecimentos que a gente vai ver durante o curso, um pouquinho das estruturas e operações básicas. Nós revimos a parte de estatística e agora a gente vai começar a lidar com visualizações dentro de Python, ok? Primeiro eu quero conversar com vocês com bate-papo. Por que usar Python? Né? Coisa básica. Uma empresa já tem Power BI, minha empresa tem Tableau. E minha empresa... Assim, eu coloquei Metabase porque eu queria uma solução open source, tá? Mas eu nunca trabalhei com solução open source, tá? As que eu tenho mais experiência são Power BI, Tableau, Zendesk, né? Muitas ferramentas de CRM, por exemplo, elas têm dashboards, né? Ferramentas de dashboards associados, né? Porque essa questão de análise de dados, ela começou a se tornar muito imprescindível, né? Então, às vezes, uma própria ferramenta de logística tem o seu dashboard. No fim, o que vai determinar na ponta, vocês vão ver muita discussão na internet, Power BI, Python. Mas sim, o que vai determinar é o custo, né? Seja o seu custo como funcionário, né? Seu custo, né? Se você já tem a ferramenta do Power BI, e assim, não é só a ferramenta de Power BI, gente, é a licença, é as outras ferramentas inclusas, tá? Que permite que você disponibilize um app feito em Power BI com suas bases de dados, meio que não tem porquê, ok? Você fazer o Python, né? Mas cada caso é um caso, né? Principalmente quando a gente lida com segurança de dados, ok? Mas na ponta é o custo que vai determinar, né? Você pode dizer, tem um tempo. Não, né? No fim é o custo, né? O teu tempo é o custo, né? De qualquer forma. Com Power BI demora um mês, com Python leva uma semana. Mas o ponto que vocês têm que saber é que se eu preciso de um gráfico de linha de uma base pesada, eu não vou fazer um Power BI só para isso, gente. Às vezes só montar um gráfico, né, tirar um print ali, anexar no relatório, é muito mais eficiente do que, por exemplo, usando um BI. Mas às vezes o BI ele conversa melhor com as bases da Microsoft. Você trabalha numa plataforma Microsoft, que é muito comum você ter uma plataforma Microsoft robusta. Ou você já está no Salesforce, né, que é uma plataforma de CRM que tem o Tableau integrado. Você não vai mexer nem nesse, você vai fazer direto no Tableau. Então, desmistificando um pouco disso, o que vai determinar no fim é o custo. Mas a importância de você saber o Python, ele é uma ferramenta de aprendizado, de fato, ok? Quanto o Power BI, o Tableau ali, eles são mais mastigados, né? E eles cortam um pouco dessa parte analítica, vamos dizer assim. Ou às vezes tem que fazer os dois processos, tem que fazer a análise para depois construir a ferramenta. Então, por isso que é importante ainda saber o Python, né? Para análise de dados propriamente dito. Porque ele que permite essa versatilidade. E esse é o ponto principal, versatilidade, tanto para analisar, quanto digamos que teu cliente ele quer um app extremamente personalizado, ok? O Python vai ser a sua saída. Entrando aqui na parte de bibliotecas, a biblioteca que eu estou aconselhando é ali o Streamlit. Ponto principal, vocês vão ver muita gente, muito material usando Dash, ok? Por que eu escolho ali o Streamlit? O Streamlit ele tem uma facilidade, okay? Até para criar um dash ali de forma local. Não é. Porque não tem muito forte, por exemplo, linguagens HTML, que você tem que ficar posicionando objeto, posicionando botão. Em resumo, para quem não é muito front-end assim, o Streamlit ele quebra teu galho, né? Basicamente isso. Django, o Django é uma plataforma que está famosa para quem é front-end, desenvolvimento de site principalmente. Então, se você já é você já mexe com o Django,
Você, é a melhor saída para você construir suas análises de dados. E o Dash, ele é o meio termo entre esses dois, né? Ele tem uma parte de posicionamento, umas configurações mais complicadas, mas ele não é nem tão simples quanto o Streamlit, né? Ele é mais personalizável, mas ele também não chega a ter a robustez do Django, ok? No curso a gente vai seguir nosso projeto ali pro Streamlit, né? O Streamlit, se a gente for aqui no site deles, ele em si é muito amigável, né? E nem sempre documentações são amigáveis, tá, gente? Então, eu vou baixando aqui, eles têm modelos, né? Eles mostram o que o modelo faz. Ah, pick a number. Ok. Zero um move o número. Daí você clica aqui, ele vai para a documentação e ele ensina a fazer. E a documentação é bem amigável, bem detalhada, assim, ó. Tem os exemplos, daí tem mais o vídeo. Então, nesse momento é por isso que eu gosto muito deles, entende? Eles, esse carinho deles com o produto deles, propriamente dizer, ó, pick a patch, né? Que é um seletor, basicamente. Então, ó, a mesma coisa, ensinando cada funçãozinha tá separada, que bem melhor do que você ler numa bash estilo Linux, tá? O ó, filme favorito. Então, eles trazem muito essa facilidade, ó, tudo documentado. Então, essas aqui são as principais, né? Tem várias. Vamos numa aleatória aqui. Eu cliquei numa sem graça de primeira, que é só de colocar texto. Não tem. E texto não precisa de vídeo para colocar texto, tá? Ele tem suporte a Markdown, tá, gente? Mas ó, de colocar áudio, ok? Daqui ele dá um exemplo de colocar áudio. Eu cliquei, mas acho que vocês não vão ouvir, não. Então deixa quieto. Então, muito poderoso, ok? Por isso que eu aconselho, né? Tem modelinhos ali para vocês usarem tudo. Então, é a ferramenta ali que eu indico até, assim, pra brincar, gente. Sendo tudo bem sincero, vocês fazer os trabalhos da faculdade, do dia a dia, ok? Beleza, então aqui a gente vai começar os nossos primeiros passos dentro do VS Code, a gente vai ver ali umas questões de boas práticas, ok? Então vocês lembram, né? Dentro da nossa pasta principal eu consigo criar uma pasta ali. Aqui uma pasta projeto final, todo mundo que já fez faculdade já teve uma pasta dessa. E isso aqui o que eu vou fazer aqui? Eu vou abrir especificamente essa pasta aqui, para ele mudar a minha estruturação. Ok. Então, era isso que eu queria. Vamos lá aqui, New File. E vamos aqui, ó, Jupyter Notebook. Eu posso clicar aqui, ok? Mas eu também posso fazer isso aqui, ó. Vou criar meu arquivo. Então, vou chamar de análise mesmo. E eu só tenho que lembrar o formato do Jupyter Notebook, né? De notebook no geral, na verdade. Então pronto, ele já puxa aqui nossa estrutura de notebook. Então a gente vai dar um code aqui. E, como eu sempre aconselho a vocês, né? A gente não aprende Hello World à toa. Porque ele é excelente para fazer teste. Tá, Hello World, pronto. Sem erro, ok? Mas aqui temos um ponto. Quando a gente aqui eu estou executando um Python, nesse caso específico ele é um Python do Jupyter Notebook, que ele é diferente do Python que está instalado no computador, tá? Mas eu não quero nenhum desses dois, eu quero um Python específico para o meu projeto. Então a gente entra num ponto que a gente quer executar uma instância
Python virtual na minha pasta. Então ele vai criar toda uma estrutura de Python dentro da minha pasta, ok? E é a partir dela que eu quero executar. Pera aí, eu tô esquecendo alguma coisa na função aqui. Ok, corrigindo aqui o comando, que eu esqueci um detalhezinho. E por que raiz não está executando? Ah, tá. Eu tenho que executar no terminal. Bem, sempre que vocês não souberem onde executar as coisas dentro do VS Code, Ctrl Shift P. Dele abre a parte de comando. A gente vai executar um terminal aqui. Ó, e o terminal. Vamos ver se ele tem um terminal Python aqui. Na verdade, eu queria, um PowerShell, talvez. Tá, não vamos inventar moda. Terminal. Ah, aqui que lida as opções. Então, o nosso terminal. Só dar um Ctrl C, Ctrl V aqui. E daí vocês vão ver a mágica acontecer. Então, vamos lá. Nós tivemos um aviso de novo ambiente foi criado. Você queria selecionar para a sua pasta de trabalho? Sim. Beleza? Então, o que vai acontecer agora? A Venv, isso aqui, ela é uma estrutura Python, ok? Então, aqui que vai ficar instalado todas as libs, os pips, ok? E a gente agora não vai mais executar o Python que seja do nosso ambiente. A gente vai executar esse Python. Para que isso? Né? Primeiro, para quem desenvolver projetos mais complexos, para você não ter o famoso problema da atualização. Ah, atualizei o Python, quebrou meu programa. Ok? O segundo ponto é, por exemplo, se já tem programas rodando no teu PC, daí você vai lá, altera o Python e, putz, buguei, estraguei o bot da TI. Porque eu atualizei o Python, é o mesmo problema. E o Visual Code ele é bem espertinho, tá? Ele já identifica, basicamente. Vamos ver se ele vai achar aqui. Não tá achando ainda. Então, a gente vai executar mais um comandinho aqui para forçar ele achar pra gente. Ok, então a gente não tem nosso ambiente Venv. Como não identificou ali, só vou executar rapidinho, ok? O comando é bem simples, tem sempre essa mesma estrutura. E pronto. Agora tudo que eu executar a partir de agora, ele vai executar dentro do ambiente do Venv. Então, o ponto importante, a gente tem que instalar todas as bibliotecas de novo, ok? Então, como agora a gente está dentro do Venv, é só vir aqui, pip install numpy. Ok? Daí ele vai instalar aqui o nosso numpy. A mesma coisa com o nosso pandas. Uma coisa, o pipstyle. Eu devia ter feito tudo de uma vez, tá, gente? Que é o que eu aconselho, tá? Uma boa prática é vocês terem um arquivo bem simples, txt, tá? Vou até fazer isso aqui, tá? A gente vai criar aqui. Não aqui, tá? Nessa pasta, na pasta base. A gente vai chamar de libs. libs.txt, bem simples. E daí eu só vou listar aqui pandas
NumPy, ok? O, caso seja necessário, você pode colocar aqui a versão que foi instalado, ok? Então, por exemplo, pandas, você pode colocar 2.3.0. O NumPy eu vou ter que colar aqui. É a mesma? Então vamos deixar assim, 2.3.0. Porque caso o teu projeto tenha uma dependência dessas bibliotecas, a gente consegue puxar novamente. Então, ambiente Venv, ele não vai interferir nas outras questões pais. Questão do Git. As análises simples que a gente vai fazer, análises pontuais de dados, eu não aconselho, ok? Você vai fazer Git daquilo que você vai usar constantemente, né? Então, você tem uma estrutura que, eu só faço uma chamada de função, eu já tenho uma estrutura pronta que é o meu aplicativo para pronto. Isso vai ser teu Git. Mas não dá para você ficar fazendo Git de toda a análise de dados que você for fazer, né? Então, o teu controle de versão aqui, ele vai ficar maluco, gente. Né? Ele vai querer que você faça Git toda hora, vai ficar avisando que você fez alteração, apagando, entendeu? Na intenção, você estrutura o que você vai ser tua aplicação, vai ser o que você vai for recorrente. Daí é interessante você fazer Git, né? Pensando numa web page, né? Por exemplo, o Django que é mais complexo, você vai ter que fazer Git, fazer os commits ali, as documentações, para ter o teu projeto bem estruturado. No que a gente vai trabalhar aqui não vai ser necessário. E finalmente, gente, funções, né? O que é funções? Funções é um pedaço de código reutilizado. Essa é a definição mais comum, né? E não poderia estar mais certo. A gente vai definir uma função, ok? Por exemplo, soma. Essa vai ser minha função. Vocês podem ver o meu Copilot, ele tá tentando ajudar a gente, né? Então, basicamente a gente tem que ter os nossos aqui parâmetros, ok? Então, quando eu for fazer, eu vou deixar assim, tá? Só para vocês entenderem. Então, eu criei uma função soma. Essa é minha. Não, eu vou mudar. Eu vou chamar de função somar 3. Vai ficar mais didático, ok? E o que ela devolve? Ela devolve a soma de 3 números, olha só que coisa incrível, tá? Beleza, criei a função. Agora eu vou fazer a chamada da minha função. Então, eu vou ter vou chamar de valor 3, só para manter a lógica, que vai ser o meu somar 3, só porque eu não quero que o Copilot ache que ele sabe de alguma coisa. Então, o meu valor 3, eu estou enviando o meu 2, 3 e 4 para cá, ok? Aqui ele está retornando o meu ABC, mas aqui também podia ser assim, tá, gente? Podia ser. Eu vou mudar um pouquinho essa estrutura aqui. Só para vocês entenderem. Vai ser valor 3. E o meu valor 3 vai ser a soma de 3. Daí o que eu vou retornar é o meu valor 3. Ok? Eu vou executar de novo. Daí é a mesma estrutura. Eu só vou mudar aqui. Então o que vai acontecer? Eu vou enviar 3 valores para somar. Então só 4 mais 3, 7, mais 2, 9. Né? Então ele vai jogar na minha função soma 3, ele vai somar e armazenar nessa variável, e ele vai retornar o resultado dessa variável aqui. Dessa variável aqui eu vou armazenar no valor de x. Okay? Nesse caso em específico, era o melhor voltar o valor de a mais x mais b direto no retorno, tá? Porque era uma função muito simples e não tem necessidade de eu criar uma variável só para isso, ok? Bem, para a gente ver se dá certo, a gente faz o print. Deu 9. Então, qual que é a intenção? Né? A gente vai estruturar o nosso código, né? Nosso projeto final vai ter esse objetivo
que, por exemplo, a gente vai ter uma função que vai ser a nossa coleta de dados, ok? A gente vai ter uma outra, por exemplo, que vai ser nossos gráficos, por exemplo. E no fim a gente vai ter uma que vai ser o nosso aplicativo de fato. Então a gente vai seguir mais ou menos essa estrutura ali para o nosso projeto final, né? E como é que faz? E como é que a gente faz essa chamada, né? Digamos que eu criei aqui essa função soma no nosso, na nossa coleta aqui, por exemplo, né? Então eu vou executar. Então se vocês olharem aqui embaixo, ele está executando a minha venv, que nem eu comentei com vocês, porque ele é a estrutura que está na pasta. E para eu fazer a chamada, eu venho aqui, vou no aplicativo mesmo, eu vou fazer o import da minha coleta. Como ela está na mesma pasta, e eu posso fazer a mesma conta de novo. Ok? O ponto importante, gente, Ctrl S para salvar, tá? Meio que é nosso padrão Microsoft aqui. Vou fechar o libs que a gente não vai mais usar. Então fechou. Eu vou executar. E o código deu erro. Vamos descobrir o porquê que deu. Erro. Confundi aqui na estrutura de import, tá, gente? Vamos lá. Ó, como o Copilot nem sempre é o sabichão, tá, gente? From coleta, a gente vai importar nossa função soma3, tá? E agora vai funcionar, né? Então, como vocês foram ver, eu executei uma função que ela estava no, né? Claro que a gente não, assim, o NumPy ele é isso, tá? Vocês têm que entender. O que é o NumPy? O NumPy ele é um monte de biblioteca, tá? São códigos reutilizáveis, tá? E a gente está usando o mesmo princípio aqui, né? Então vai existir funções simples, ok? E que a gente vai construindo nossas análises para chegar na nossa aplicação. E o notebook, ele é o nosso intermediário aqui para a gente fazer essas pequenas análises, ok? Ele não vai ser nosso projeto final, propriamente dito, tá? Então, a gente vai começar vendo ali os nossos primeiros passos ali com análises, tá? Então, fechando ali essas questões de boas práticas, ok? A gente vai ver mais a fundo quando estiver ali perto do projeto final. Agora a gente vai focando ali na parte de análise propriamente dito. Então, começo básico, gente, é fazer os imports. Então, import NumPy as np, como eu comentei com vocês. Import pandas spd, ok? NumPy não existe NumPy, tá? Né? E como eu comentei com vocês, o notebook tem essa facilidade. A gente vai executar em blocos, ok? Extremamente demorou demais, mas por enquanto estamos tudo sob controle. Então, code. Então, primeiro ponto, a gente vai localizar o nosso arquivo, tá? Aqui ele jogou um caminho genérico que eu vou deixar. Então a gente vai armazenar ele numa variável para ficar mais entendível, tá? Uma outra boa prática é não ficar criando variável à toa, tá, gente? Variáveis que você não, às vezes nem reutiliza, tá? Variável para uma única função, sabe? É que nem, sei lá, faca de tomate. Tipo, você consegue cortar um tomate com uma faca normal, por que você vai ter uma faca de tomate, sabe? A não ser que você use muito faca de tomate específico, tá? Então, é basicamente essa
essa questão das quantidades de variáveis ali, tanto não, não só pela análise, tá? Mas pensando já em projeto, em aplicações mais robustas, tá? E bem, eu tenho que localizar meu arquivo. Eu deixei uma base pré-preparada aqui para auxiliar a gente, ok? Tá lá na aula 3. Truquezinho do Windows, tá, gente? Shift, segura Shift, lado direito do mouse. E vai ter uma opção aqui, copiar como caminho. Ele desbloqueia essa opção aqui. Então eu só substituo meu caminho. Então, agora o meu arquivo, ele é isso aqui, né? Ele é o meu caminho, minha variável. Executo. Obviamente, ele deu um erro. Esse erro é um erro bem interessante, tá? Ele é um erro por causa da forma que é estruturado ali o caminho da Microsoft, ok? Dos sistemas da Microsoft. Você coloca um Rzinho aqui e pronto. Tá pronto o sorvetinho. Fechou. Então, temos nosso caminho. E chegamos... Então, a gente vai usar uma função do Pandas, que ela é específica para ler, nesse caso, arquivo de Excel, ok? Mas ela lê vários tipos de arquivo, a gente já vai ver um pouco ali as opções que ele dá. E ele cria uma estrutura específica do Pandas, que ela se chama Data Frame. Tá? O Data Frame, ele... O ponto importante a gente saber, o Pandas ele é construído em cima do NumPy, ok? Um existe ali junto do outro, basicamente. A gente geralmente carrega os dois juntos por causa disso. Então, o que vocês têm que pensar é o seguinte, o Data Frame ele é como se fosse um banco de dados, né? E ele dá uma facilidade da gente ter no Excel quase que uma planilha, no Excel não, no nosso terminal, uma visão igual como se fosse no Excel, tá? Então ele vai sendo, digamos, uma quinta estrutura de dados. A quarta, né, vai ser o array, que é específico do NumPy, okay? E essas estruturas ali vão andar de mãozinha dada. Beleza. Essa base de dados é uma base de dados da Datatrans, mas é da Polícia Rodoviária Federal, dos acidentes que a gente teve no período. É uma base que vai atualizando. Então, né, aquela questão da variável, sempre dá variáveis, né, que você possa lembrar e ser reutilizadas, né? Eu vou chamar o seguinte, base acidentes, base underline acidentes. Ó, o Copilot achando que manda. E já entregando aqui. Então, a estrutura padrão vai ser PD, né, do nosso pandas.read, de leitura. E aqui, ó, que eu comentei com vocês. A gente vai dar mais um underline. Esse read, ele lê uma montanha de coisas, né? Então, como vocês podem ver aqui, XML, ok? SQL, ele lê SQL Query, ok? Lê JSON, lê HTML, lê CSV, ok? Lê Clipboard, ok? Hoje a gente vai usar o do Excel. Bom, eu não vou usar isso aqui dele. Vou usar só a função bem básica aqui, sem nenhuma estruturação, tá, gente? Basicamente. Então a gente está lendo Excel. Como sempre, executa. E executa e vê o erro que está dando, né? Vamos ver o que... Ah, ó. Miss dependência. Então, a gente vai ter que instalar uma dependência. Eu gosto de fazer... Eu venho no nosso notebook anterior, eu dou um code. Então, novamente. Pip. Ele já deu opção, né? Mas esse módulo aqui, tá? OpenPy Excel. Executa, daí ele já vai fazer todo o processo pra gente. E daí aquilo que eu falei pra vocês. Ctrl C. Ctrl V, eu vou tirar aqui esses aqui que eu não vou usar.
Ctrl S para salvar. Aqui vocês estão vendo que fica aparecendo números, tá? É por causa disso, né? Ele diz que tem arquivos que não foram salvos. Fechou, esses aqui a gente não vai usar mais. Aqui eu dou Ctrl S, a gente sabe que tá tudo salvo. Instalou? Joga fora. E agora a gente vai executar de novo. E beleza, rufe os tambores. Opa, alguma coisa deu certo. E agora, meus amigos, o céu limite, tá? Então, estrutura padrão, tá? O Pandas, ele permite a gente encadear códigos, tá, gente? E ele vai ter essa estrutura, ok? Ou a gente vai colocar o nome da nossa base, ponto e a chamada da nossa função. Então eu vou fazer base.acidentes e eu vou fazer head, ok? O head, ele traz uma pequena visualização do nosso cabeçalho, ok? Deixa eu diminuir aqui. Então aqui eu já vou conseguir ver a nossa base de dados e ter uma noção de colunas que tem, ok? Valores que tem, né? Então eu sei que tem de semana, tem horário, tem o F, né? Aqui tá dando 5 rows, tá? Mas a gente podia colocar, por exemplo, aqui 10 rows, né? E daí ele vai dar 10 conto. Mas a nossa informação principal tá aqui, né? Essa base tem 30 colunas. Eu não sei quantas linhas ela tem, mas ela tem 30 colunas, ok? Então já é bastante informação. Ou se todas essas informações vão ser úteis, não sabemos, né? Beleza. Prosseguimos. Então eu vou deixar o head aqui. Mais um code. Então, novamente, base acidentes. Opa, quase. Outra funçãozinha aqui, gente. Base acidentes é ponto info. Então, o que ele vai dar informações básicas, ok? Vamos colocar aqui essa função scroll elementos, por quê? Porque daí eu consigo subir e descer para ver todos os elementos da minha coluna, ok? Basicamente, ele vai dizer coluna, o nome das colunas. Então, vocês percebam, logo de cara, eu não disse que meus cabeçalhos tinham nome, ok? Ele reconheceu esse padrão, né? Claro, esse padrão eles segue ali aquela estrutura, né? De separado por espaço, separado ponto e vírgula, entende? Mas ele mesmo classificou toda ali a primeira linha como a nossa linha cabeçalho, ok? E ele também descobriu o tipo de dado associado, sem eu precisar fazer edição, né? Claro que aqui é uma base, né, do governo, ela já é pré-tratada, mas olha a montanha de informação que a gente tem, gente. Basicamente eu sei que tem um identificador, que ele é um int, ok? Que ele tem uma data, que o nosso quilômetro é um float, então é um valor numérico, br é um valor numérico. Olha quantos ints tem aqui, ok? Esse object aqui basicamente é um valor texto, ok? Como se fosse uma string, tá? E aqui a gente já começa a ter, peraí, digamos que não fosse feridos, né? Mas se eu tenho feridos, ok, e é um valor int. Se é um valor int, é um valor inteiro, é um valor contável. Eu tenho uma causa de acidente que é um objeto, então eu devo ter, sei lá, x valores de causas, né? 10. Daí eu posso saber quantos feridos eu tenho para cada tipo de causa. Então, aqui eu já tenho uma linha de raciocínio. Então, e isso é importante quando a gente está tratando de análise de dados. Você bater num gráfico, bater um olho ali numa tabela e já saber que informação a gente pode construir, o que pode ser interessante.
tá? Então vamos lá, novamente, base acidentes. Agora a gente vai fazer um describe, ok? O describe, aqui vai ficar bem feio, tá, gente? E ele não vai mostrar todas as colunas, mas a gente já vai focar, tá? O que ele está fazendo? Ele está pegando todas as nossas colunas que são possíveis fazer cálculo, tá? Então, ele está pegando as colunas int, data, float, ok? Tanto que ele faz cálculo com data, embora não faça muito sentido ele tá mostrando, tá? E ele faz de cara, ele nos entrega de graça certos valores de dados, ok? Então, vamos lá. Count. Aqui, a não ser que ele tenha valor nulo na tabela, ele vai contar todas as linhas, tá, gente? Na verdade, ele deveria ter. Então, aqui vai ficar para a próxima aula para a gente analisar, mas provavelmente tem um valor nulo que ele não tá como valor nulo, tá? Ele tá com alguma outra coisa que a gente teria que tratar para a gente ter de repente ter uma análise mais assertiva. Então vamos lá, média, que nem a gente aprendeu no média aritmética, que nem a gente aprendeu ali nas outras, vamos usar esse aqui, ok? Então nessa base a gente tem 16.629 registros de acidente. Em média, tem 2,6 pessoas envolvidas nesse acidente. O mínimo é envolvido 1, ok? O desvio padrão é de 2,2. Então, o que significa a gente interpretando aqui a partir da média, ok? Então, pode ter nenhuma pessoa envolvida ou até no máximo ali 5 pessoas envolvidas. A gente também pode ver isso, né? Nossa, gente, tem um máximo aqui de 69 pessoas envolvidas no acidente. Que horror. Não quero nem saber que acidente foi esse, ainda mais que era uma rodovia, gente. Isso aqui foi trágico. Isso aqui, esse 69 aqui tá muito discrepante, gente. Com certeza deve ser o único aqui na nossa amostragem de dados. Porque aqui, ó, os nossos valores de quartil, lembram dos quartis da aula passada? Eles estão bem baixos, ok? Então, por exemplo, eu sei que quando tiver mais de 2 acidentes, ele já tá acima ali do nosso segundo quartil, ok? Para estar acima do terceiro, tem que estar mais de 3 pessoas envolvidas nos nossos acidentes. Deixa eu ver. Vou pegar a coluna ilesos. Tá. Mas aqui ficou poluído, tá difícil de ver. Eu quero ver uma coluna específica. Isso aqui também é uma estrutura padrão. Digamos, eu quero fazer às vezes uma soma de uma coluna específica. A gente já vai ver isso também. É só vir aqui. Isso aqui não é do Copilot, tá, gente? Vocês viram ali que ele deu a opção? O próprio notebook, ele tem essa estrutura que ele dá o nome, tá, da coluna. E eu faço o describe. Pronto, ele criou o describe só da minha coluna ilesos, tá? Bem mais pontual, bem mais fácil. Qual que é o próximo? A gente vai ali. Base acidentes. Eu vou copiar aqui para facilitar a nossa vida. E agora eu vou fazer um sum. Qual que é o total, né, dessa coluna? 17.642 ilesos. Olha lá, gente, nem todos dos 69 que se acidentaram foi grave. 68 saíram ilesos. Bom, é melhor a gente ver com bom humor essa situação, tá? Mas, assim, dados são isso, gente, né? É o que é, entende? É informação ali bruta propriamente dito. Beleza.
Lembra que eu tava comentando... o do Sun eu vou deixar desse jeito aqui. Do jeito que tá. Mais um code. Lembra que eu tava comentando que dentro do Pandas a gente consegue encadear funções, tá? Então, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai pegar nossa base de acidentes. Eu vou ver se tem valor. Eu vou ver se tem valores nulos nela. Nossa, tá me atrapalhando esse coparent aqui. E bem. Ok, então eu vou ver quais bases têm valores nulos. Aqui scrollable rolamento, pra gente ver todos. Então aqui tá me dizendo que essa coluna delegacia tem 4 valores nulos. Tá? Aqui, como eu estou usando base acidentes, ele vai me trazer toda a nossa base. Tá? Isso aqui é bom, às vezes, para fazer um tratamento, ok? Mas eu só quero somar os valores nulos de delegacia. Vamos ver se bate. 4. O mesmo valor que estava ali. Então, revisandinho ali. Isso aqui é o data frame, ok, gente? Esse aqui é só uma pequena visão, né, de cabeçalho. Poderia colocar 20, 30, aqui 50, né? Eu não aconselho, tá? Mas a questão é, a partir do momento que a gente tá fazendo a chamada da nossa base, seja em qualquer formato, a gente vai começar a fazer análises preliminares para a gente entender que informações nós vamos tirar desses dados. Ok? Entender, por exemplo, que nem eu falei, causa de acidente, tá? Falando em causa de acidente, vamos mais uma aqui. Ele inseriu onde eu não queria, gente. Vamos lá para baixo. Aqui. Code. Então, mesma estrutura. Base de acidentes. Só que agora eu quero saber quantas causas de acidentes tem. Então vamos lá. Causas de acidentes. Só que em vez do is_null, eu quero... Opa! Eu quero um count. Bem simples, que nem um count do Excel. Ah, mas esse count não serviu. Esse count foi inútil, né? Porque basicamente ele só contou as linhas. Mas count values também? Será que ele... Vamos ver se count values vai ajudar a gente. Não ajudou. O que eu quero? Eu quero saber os valores únicos que tem, né? Então, quantas vezes um único objeto aparece? Então, faço único. Mas espera aí. O que ele fez? Né? Ele fez um array com todos os valores únicos. Eu fiquei, nossa, olha quanto valor único tem, gente. É muita coisa. Então, eu vou somar quantos valores únicos, que é isso que eu quero saber. Quantos valores únicos tem. Ele não entregou o resultado que eu queria, gente. Já tô avisando. Por que ele fez isso? Nossa senhora, gente. Ele somou todos os valores do array? O que ele fez aqui? Ele somou todos os valores do array e jogou tudo numa frase só. Como se todos os acidentes, tá vendo aqui? Ausência. Tadanana. Bem, programar é tentativa e erro, gente. E um pouco de pesquisa. Se eu quero contar os valores únicos, ele tem uma fórmula que faz a contagem de valores únicos. Eu não precisava ter inventado a roda. Então ele tem esses. Então a coluna causa acidentes, ela tem 68 valores únicos. Ok? Para finalizar essa parte dessas análises
preliminares e vocês entenderem como é que é a estrutura do Pandas, a gente vai... Essa aqui... Ah, pronto. Ele já deu a estrutura. Tá, agora eu gostei do Copilot. Ele faz uma análise de correlação dentro da própria tabela. Ok? Correlação é aquilo, gente. Quanto mais perto de um, mais eles são relacionados. Tá? Aqui eu coloquei só para ele fazer valores numéricos. Tá? A gente não complicar muito. E como é que a gente interpreta isso? Bem, obviamente, né? Por exemplo, pessoas, ele é fortemente relacionado com pessoas, tá? Que é a mesma base. Mas a gente pode, por exemplo, ver nossa quantidade de ilesos é relacionado com a quantidade de mortos. Não, nem um pouco. Mas feridos leves, ele está fortemente relacionado com a quantidade de pessoas. Então, aqui a gente sabe que a gente tem uma análise, ok? Então, vai existir, dentro da quantidade de pessoas, vai existir feridos leves, né? E assim, o nosso exemplo, ele a gente poderia ir pelo contexto, né? Porque se a pessoa é morta, ela não é ferido leve, tá, gente? Pelo contexto dá pra ir, né? O meu ponto é que a correlação ela permite a gente fazer essa análise, né? Se a pessoa é ferido grave, ela não vai ser morta. Basicamente isso, tá? Pelo contexto a gente consegue pegar. Mas a correlação, ela serve disso, ok? Para ser mais uma ferramenta ali para a gente ter essa análise, ok? Vamos voltar para os nossos PowerPoint que a gente está com saudade. Então, beleza. Vi todos os dados, já sei que valor tem. Agora a gente tem que ver, né, o que é o resultado, né? O nosso insight, né? Nosso resultado. Então a gente vai começar a fazer os gráficos, né? Os mesmos gráficos, né? Que a gente viu ali em Excel para vocês entenderem essa comparação.